cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. E um outro dado que mais nos alarma, 51% tem de 1 a 5 anos de idade. E todos os anos, no país, mais de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente. Estes dados que apresento para você são do maiolaranja.org, que é uma iniciativa que tenta dar visibilidade a esse assunto que pode ter muito mais vítimas do que a gente imagina, já que apenas 7,5% dos casos de violência são denunciados às autoridades. O Maio Laranja é uma campanha de alerta contra o abuso e a data é 18 de maio por força de lei federal em vigor desde 2022. O dia 18 lembra a triste história da menina Araceli. Aos 8 anos ela foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo. O corpo foi deixado desfigurado e em avançado estado de decomposição em uma mata em Vitória, dias depois de desaparecer. É uma triste história que, 50 anos depois, não teve punição para os responsáveis pelo caso. Eu sou Renata Miranda e estou com você aqui hoje, no Cidade em Pauta, para conversar sobre as políticas de combate e prevenção a crimes de abuso sexual contra nossas crianças e adolescentes, com os conselheiros tutelares da cidade. A gente vai entrevistar Gilcimar Marinho, do Conselho Leste, do Centro-Oeste, Sara Vieira, Norte, Kátia Macedo, Sul-Oeste, Patrícia Silva. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês a presença aqui no estúdio da JF-TV. É um assunto relevante e eu começo com o seu Gilcimar. E eu acho que antes de mais nada a gente tem que começar meio que definindo como que é esse crime, violência sexual contra criança e adolescente. Onde ele acontece, quais são os agressores. Então, boa tarde a todos. As agressões, elas sempre, assim, na maioria das vezes, acontecem dentro do lar. São violências intrafamiliares, que a gente fala. E assim, essa violência, ela costuma ser praticada por um pai, por um avô, até mesmo por um primo, até mesmo pelo irmão. Então, assim, e muitas das vezes essa violência ela fica escondida, porque a criança dentro do seu familiar ela não tem até a quem recorrer para poder estar expondo aquele tipo de violência que ela sofreu. Então, muitas das vezes esses casos vão ficando meio que subnotificados e quando chega até o Conselho Tutelar, a criança já sofreu várias violações de direito naquele lar, naquele ambiente familiar. Então, Sara, é mais ou menos isso. A criança ela precisa ter confiança para denunciar e depois quem recebe essa denúncia, coragem para fazer a denúncia? Com certeza. Por quê? Como o Gilcimar falou, geralmente esses crimes acontecem próximo, daquelas pessoas que a criança tem vínculo, que ela tem alguma afetividade, Então, é necessário que aquelas pessoas tenham força para denunciar, para levar aquilo adiante, para que aquele dano, que é causado por esse crime, possa ser cessado. Porque se ninguém denuncia, se ninguém vai ao conselho tutelar, ninguém faz um disque 100, vai até a polícia militar, aquela criança vai continuar sendo violada. Então, aquilo pode acarretar um transtorno, para a vida toda, Já acarreta, aquele mal-estar já está sendo gerado. Então, a gente precisa cessar aquilo através da denúncia. Obrigada. Kátia, essa subnotificação que a gente relatou, que o Maio Laranja, que é essa iniciativa que explora bastante esse tema, coloca o tema em evidência, a subnotificação é muito por conta dessa falta de coragem ou porque o crime está acontecendo dentro de casa, o que é difícil de ser percebido? O que nós vivenciamos na prática é que, infelizmente, as pessoas costumam ter a opinião de que algo que acontece no contexto intrafamiliar tem que ficar no contexto intrafamiliar. E outro grande agravante que nós temos também é a situação de que, normalmente, nós falamos com as crianças sobre o de fora, E teve até há pouco tempo atrás uma campanha que falava: meu abusador não é um bicho-papão. Porque normalmente acontece de ser alguém muito próximo. E às vezes até a própria criança não entende aquilo como um abuso. Então é importante que nós possamos também levar às nossas crianças e adolescentes informação de qualidade, para que elas possam saber quando de fato é uma questão de abuso, Saber a quem denunciar, a quem recorrer e principalmente estarmos atentos e sempre dar crédito, à fala da criança e do adolescente, porque eles precisam que nós, adultos, falemos por eles. Patrícia, como é que a gente começa a perceber que essa criança está sendo vítima ou adolescente?
Boa tarde a todos, né? Boa tarde para vocês aqui, meus companheiros de trabalho. Então, complementando, né, a fala de todos ali, é muito importante a família ou quem está próximo, a criança e adolescente, ter um ouvido atento, ter sensibilidade ao ouvir, porque a criança dá sinais, o adolescente dá sinais. A criança, se era uma criança muito extrovertida, muito animada, ela pode ficar uma criança mais acanhada, ou pode ficar, né, era uma criança assim, né, que convivia bem com outras crianças, de repente fica uma criança nervosa, uma criança agressiva. Tem crianças, adolescentes, que retrocedem no desenvolvimento deles, como, por exemplo, né, depois de uma certa idade, que não faz mais, volta a fazer xixi na cama, começa a gaguejar, sabe? Então, tem vários fatores. Então, a família assim, tem que ter um olhar bem sensível mesmo, um ouvido assim, bem sensível mesmo, porque sempre dá sinais. A criança dá sinais, o adolescente dá sinais, aquela fase de rebeldia, ou a criança, ou até mesmo o adolescente, não querer mais, tinha um convívio normal com aquela pessoa, né, do convívio familiar ou de próximo a ela. De repente, não quer chegar perto daquela pessoa mais, do nada. Fala, não quero ver, não quero chegar próximo. Toma aquela raiva do nada da pessoa. Então, a família, ou quem observar isso, tem que, com calma, né, no momento da criança, do adolescente falar, ter esse ouvido sensível para poder ouvir. Ou seja, então, o primeiro detalhe, né, gente, é observar e ter esse ouvido sensível. Sim. Agora eu faço uma pergunta para os quatro, que eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer um retrato e mapear esses crimes aqui em Juiz de Fora. Como que a gente consegue mostrar isso para quem está assistindo, para as pessoas ficarem alerta? Onde acontece mais? Qual é a faixa etária que está tendo mais vítima? O abuso sexual é diferente de qualquer outra questão. Por quê? Muitas das vezes vem associado sim a questão da vulnerabilidade, mas ela acontece em todos os níveis, em todos os bairros, né? Então, o importante é que a gente esteja de fato atento a esses sinais, porque às vezes a gente fala, ah, não, mas aqui nunca aconteceu, às vezes não foi notificado, a gente volta à questão da subnotificação, né? Então, isso independe do local. Provavelmente, se nós formos verificar nas estatísticas, nós temos casos de abuso sexual em todos os bairros da cidade. Sim. E até por isso, hoje, nós temos em Juiz de Fora 5 conselhos, né? Para que toda a cidade esteja coberta pelos conselheiros tutelares, todas as crianças e adolescentes tenham os seus direitos garantidos. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura dos conselhos? São 5 conselhos, onde que eles atuam? Como ter acesso? Então, são 5 conselhos. Eu trabalho no Conselho Tutelar Leste. O Conselho Tutelar Leste hoje ele atende do Linhares, bairro Linhares, até o bairro Sarandira. Então são 38 bairros que são cobertos pelo Conselho Tutelar Leste. Então assim, são bastante atendimento, né, várias demandas, né, e o Conselho vem trabalhando aí diuturnamente para poder tentar, né, como ele é um órgão de resposta rápida, para poder evitar, né, violações e mais violações, né, entre crianças e adolescentes aí. Porque hoje, né, a gente sabe que o cenário hoje, né, complementando a fala da nossa colega aqui, as crianças são mais atingidas do que os próprios adolescentes, porque a criança não tem defesa. O adolescente já consegue mais se defender. Agora, uma criança de 2 anos, 3, 5 anos, não tem, né, são crianças indefesas. Então, ela tem essa dificuldade, além de não ter a quem confiar para falar, ela não sabe como expressar isso. Então, ela é mais alvo do que o próprio adolescente, na questão da violência sexual. Sim, completando a fala dos meus amigos, porque a criança, ela acaba o quê? Ela nem sabe o que está acontecendo com ela. Ela não entende aquilo como um abuso. Então, ela nem comenta, que para ela é normal. Que como na maioria das vezes, né, segundo a estatística aí, segundo, né, o que chega até a gente, na maioria das vezes são pessoas próximas a ela, né? Então, ela não sabe como externar isso para alguém. Por isso que é importante esse olhar da família, esse olhar de quem é o cuidador, né? Esse olhar de quem está próximo, né? Professores, né? Que, né, gente, o pessoal da educação é muito importante o olhar deles, porque é de acordo com o que elas vão externar. Por que muitas das vezes chega muitos adolescentes pra gente? O adolescente ele já entende o que é um abuso sexual. E geralmente quando chega, ele chega com um relato do que aconteceu com ele lá atrás. Por quê? Porque é a hora que ele começa a entender que ele está sendo abusado.
Ou seja, é um abuso que não é da adolescência, começou lá na primeira infância. Isso. Exatamente. E como a Patrícia falou, a escola, por exemplo, é um parceiro muito grande aqui do Conselho Tutelar, porque a criança fica lá diariamente, né? E a professora consegue perceber essas questões, né, de alterações educacionais, psicológicas, às vezes mais fácil até mesmo que a família, né? Que a mãe trabalhou o dia todo, os pais trabalharam, e às vezes passa desapercebido. Então, assim, a gente fala que a gente trabalha em rede, né? É toda uma rede de proteção, incluindo escola, sociedade, familiares, atentos às crianças. Porque se a gente ficar atento a elas, independente se ela é minha parente ou não, eu consigo fazer com que essa violação, né, possa ser sanada. Então, esse que é o intuito de trabalho do Conselho Tutelar. Kátia, a gente estava conversando mais no início e você falava da possibilidade de identificação, de orientar essa criança para que ela identifique esse abuso. Você pode falar para a gente novamente como é que funciona isso? É muito bacana quando nós temos a possibilidade de dar uma informação de qualidade para a criança, né? Para que ela, de fato, entenda o que é o abuso, o que está acontecendo. Nesses 9 anos no Conselho, ainda não houve uma vez em algum lugar que eu fosse da palestra escola, que tivesse criança, que no momento da fala, né, ensinando um pouquinho sobre a questão do toque, o que é o toque legal, o que não é um toque e sim um abuso, que a criança não revelasse naquele momento para a gente, porque ela passou a identificar o abuso. Uma ferramenta que eu gosto muito é o chamado semáforo do toque, que fica inclusive como dica, né, para que os pais possam conversar de uma forma muito lúdica. É muito importante a gente adequar a informação à faixa etária. Não vou chegar para uma criança pequena e falar para ela sobre estupro, não vou chegar para ela e falar sobre conjunção carnal, né? A gente não vai usar, a gente vai usar a linguagem adequada à criança. Eu posso, por exemplo, pegar um boneco do menino, uma boneca da menina, né? Um brinquedo deles e mostrar, né? Usando as cores do semáforo do toque. A exemplo, né? Normalmente a gente não ensina sobre isso. A boca é um lugar que as pessoas não podem tocar, mas a gente normalmente não ensina. Então, na boquinha, eu faço o sinalzinho e coloco um sinalzinho vermelho, né? Minha mão, ok, um toque na mão é um toque legal? É sim, um toque legal, mas quando esse toque começa a subir, por exemplo, né, antebraço, ombro, é um toque legal? A gente coloca um amarelinho, por quê? Atenção, por que alguém está tocando tão próximo, né? Ah, meu joelho, para que alguém está passando a mão ao meu joelho, próximo à minha perna, às minhas partes íntimas? E aí, de fato, eu falo para as crianças, tem lugares que são ainda mais específicos, são as suas partes íntimas, só quem pode ver é um médico em caso de saúde acompanhado do seu responsável. A mamãe ou o papai se ainda te ajudarem no momento do banho, mas se você já é uma criança maiorzinha que sabe sozinha fazer sua higienização, não precisa de ninguém tocar nas suas partes íntimas, né? De uma forma lúdica você vai ensinando as crianças e ela para e vai se atentar. Poxa vida, por que de fato alguém está tocando na minha perna? Por que alguém está com um carinho, né, diferente? Às vezes a gente ensina também sobre o tipo do toque. Um toque que é bom não me traz medo, não me traz dor, né? Então eu não preciso ir além, vou falar com a criança. Um carinho é um toque ok. Então se alguém está me dando um carinho que é bom, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir vergonha, não precisa ser segredo, eu posso contar, não precisa ser escondido, todo mundo pode ver. E aí a criança por si só vai aprendendo a se proteger. E isso desde a mais tenra idade, porque ali uma criancinha de 2 anos, você já pode começar a brincar e é algo muito simples, um desenho de colorir que você imprime e vai mostrando as coresinhas, porque a criança é atenta, né? Já sabe as cores do sinal e aí você vai brincando. Ali no lúdico, você vai ensinando uma verdade essencial para que as crianças tenham condições de se proteger. Vocês já me falaram que a gente não tem como fazer um mapeamento de onde acontecem esses crimes, porque eles acontecem em todos os lugares. Mas o perfil do criminoso. Quem que é esse criminoso? O perfil, ele geralmente é aquela pessoa que a criança confia, que está dentro da própria família, do seio familiar. Ou vizinhos Ou também, vizinhos também, né? próximos. É sempre alguém que é envolvido no núcleo familiar, Na que está maioria próximo das vezes. ou dentro da própria família. Primeiro Ou ele alguém- conquista a confiança da criança. Isso que eu já ia falar. Ou alguém que aos poucos vai conquistando, né, a confiança das crianças, como no caso da Araceli. Era alguém que aos pouquinhos foi se aproximar, né? Se desconfia, né? Da pessoa, como não foi provado, então a gente não pode falar realmente quem foi. Mas se a gente lê na história, vê o quê? Que era alguém, uma pessoa, né, na cidade, que foi aos poucos se aproximando dela. Ou seja, um dia deu um brinquedo, um dia deu uma carona até na casa dela, após até perdido o ônibus. Pronto, para ela tudo bem. Ele me deu aquele brinquedo, ele me deu aquele doce, aquela bala, me deu a carona, tô bem, tô em casa, beleza. Já na outra vez, ela já não
chegou no seu destino final. Ou seja, então o perfil do abusador, ele nunca chega como, né, a Kátia disse, né, ou alguma certa hora ou numa conversa nossa. Nunca é como um bicho papão. Ele chega como uma pessoa boazinha para agradar. Então a gente tem que ter esse olhar. Por que essa pessoa que não tem nada a ver com o meu filho, com o meu parente, com o meu vizinho, gosta tanto de presentear ele? Gosta tanto de agradar ele? Gosta tanto de chamar ele para perto? Então ter aquele olhar atento. Aí eu tive essa atenção, percebi, como que eu faço? Primeiro eu procuro o conselho tutelar, procuro já direto a polícia. Como que eu vou agir para denunciar? Então, Quer falar? hoje nós temos toda uma rede, né, de proteção. Que, embora o conselho seja a porta principal de entrada desses casos, dessas denúncias, nós temos polícia militar, temos hospitais, a própria educação, como a Sara falou aqui, enfim, Ministério Público. São vários setores e vários órgãos juntos que formam essa rede de proteção, dos quais as pessoas podem estar fazendo as denúncias. É porque geralmente a população ela tem o conselho tutelar como um sinalizador, né? Abuso, ela fala, não, chama o conselho resolve, e nós estamos aqui para isso mesmo. Mas assim, a população, né, presenciou, ouviu falar, suspeita de um abuso, ela pode procurar qualquer órgão público, né, policial, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, CREAS, né? Tem vários órgãos, equipamentos que vão poder pelo menos orientar para qual local ela deve proceder para fazer os trâmites que forem adequados. Sim. A gente teve o caso triste da Araceli, que não teve solução. Sim. Já são 52 anos, algumas pessoas chegaram a ser presas, outras ficaram na lista de suspeitos e hoje a gente não tem a menor informação do que aconteceu de fato com a menina. E a solução dos casos aqui em Juiz de Fora? Então, importante, só voltando um pouquinho, que é importante sim, mas quando a pessoa assim, tem aquela desconfiança, não tem como acusar. Então as pessoas, a comunidade, né, a sociedade no geral fica receiosa. Não, como que eu vou chamar a polícia, acusar? Isso aí é muito sério. Então convém, né, acionar, tem o Disque 100, que ela vai fazer aquela denúncia ali pontual, que vai chegar para a gente do Conselho Tutelar. O que a gente faz? A gente se aproxima daquela família. Então, naquele acompanhamento e, né, transferindo ela para os outros órgãos da rede, uma hora a criança vai externar aquilo. Né? Então, o Conselho Tutelar acaba sendo mesmo, né, Sara? A população vê a gente assim como aquela porta de entrada, mas acaba sendo mesmo. Que numa simples desconfiança é muito bom quando a gente chega numa desconfiança e é detectado que é mentira. Vê assim que não tinha nada a ver, que é só... Nossa, é muito bom mesmo, a gente fica feliz quando são denúncias o quê, né? Que a gente fala assim, esqueci o nome, né? Que a gente dá. Improcedentes, né? Mas é importante a pessoa denunciar. Na mínima desconfiança, denuncia. E a respeito, que você me perguntou, desculpa. Eu perguntei para vocês como é que está a solução dos casos aqui em Juiz de Fora. Os casos eles estão tendo uma finalização porque a punição ela também é necessária para poder coibir outros casos, não é isso? Sim. Então, demora um pouco, né? A população até acha. A população, sabe, tem atendidos nós que falam, não adiantou nada, porque não foi punido ainda. Mas tem sim, demora, mas acontece, porque a investigação não é com a gente, a investigação é com a polícia. Então a gente sabe que tem tudo um trâmite, né? Mas acontece. A gente acredita, A sim. delegacia é muito atuante, né? Aqui em Juiz de Fora a delegacia é muito atuante, Ministério Público, Vara da Infância, então assim, a gente vê com muito êxito, né? E o que é importante é até a gente entender o aspecto legal. Quando há o flagrante, é de pronto. Né? Mas, de fato, quando há a questão da investigação, até por conta de toda a previsão legal, todos os trâmites legais, né, necessários, mas, de fato, é muito recorrente a gente ver a finalização. E é o que é muito importante a gente falar, como as meninas disseram aqui, sobre a denúncia diante até mesmo da suspeita. Porque, às vezes, a população fala, poxa vida, mas eu não tenho prova nenhuma, eu só suspeito. E a lei é tão ampla nesse sentido, que é de tal forma garantir o direito, que ainda que diante apenas da suspeita, o Conselho Tutelar pode ser comunicado. Por quê? A gente hoje tem o que a gente chama de lei da escuta especializada. E aí, essa escuta especializada é muito bacana, ela é feita por profissionais capacitados, que vão de uma forma correta trazer o assunto à criança para verificar. E é algo que, assim... sem dúvida, é sempre levado em conta é a fala da criança. Então, se na fala da criança traz o abuso,
a gente dá o crédito à criança, entende? Então, isso é algo que eu vejo como muito positivo. Porque você imagina se a criança é responsável por comprovar o abuso, né? Isso dificulta. Nesse caso, não, a escuta especializada vem facilitar com que a criança tenha meios de trazer o seu relato e, de fato, o abusador seja responsabilizado. Que é também uma forma de ouvir a criança, protegendo ela, não é isso? Para ela não ser toda exposta certeza. novamente a todo aquele sofrimento. E olha só, o que é mais legal nisso tudo, hoje também, né, além da lei da escuta especializada, com a ampliação da lei Henri Borel, trouxe pra gente um leque que é muito importante, porque às vezes eu sei de algo e eu não quero denunciar. E o que a lei traz? Que eu que estou me omitindo de denunciar, posso responder também pelo crime na forma omissiva. Então, eu, enquanto sociedade, não tenho só o dever moral, eu tenho o dever legal de fazer a denúncia. E isso auxilia muito a criança e o adolescente. Isso é uma evolução para a gente, Com né? toda certeza. Que a gente vem da criança, nem era considerado um sujeito de direitos, né? E agora ela tem direitos e ainda tem leis, né, que embasem esse direito. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E dentro desse atendimento, quando essas denúncias chegam até o conselho, a gente aplica medida de proteção às crianças e adolescentes, encaminhando eles para a rede de proteção, que é, por exemplo, encaminhamento psicológico, encaminho para o CRES, até mesmo para o CRAS, para tratar, né, e cuidar do núcleo familiar. Então, de imediato, a gente tem por obrigação de aplicar essas medidas de proteção que fazem com que a gente trabalhe a criança, preserva a criança e juntamente também com a família. Então, nesse meio do caminho, a criança vai sendo amparada, vai tendo todo aquele apoio médico e psicológico também, aí no intuito de preservar ainda mais. Estou vendo o senhor alertar também para a pedofilia, que é uma outra forma da criança e do adolescente serem vítimas de violência sexual. Não é? Apesar de são tipologias de crime diferentes, mas é uma outra forma também. Que é um crime que a gente precisa combater, precisa estar alerta. Estar alerta que a criança e o adolescente está tendo acesso no computador. E hoje em dia, né, as crianças, elas têm acesso muito cedo à tela. Né? Ela fica exposta à tela, à televisão. Então, assim, volta aquilo que a gente tem falado, né? Os familiares, a sociedade de forma geral, né? Tem que estar atenta, porque existem faixas etárias de programas que precisam ser correlacionados à criança, existem conteúdos que os pais não devem deixar acessar e, principalmente, você coloca seu filho com o celular sozinho, né, acessando qualquer conteúdo, ele pode estar exposto a esse tipo de situação, né, que é o exemplo da pedofilia. Então, assim, é aquilo, é a atenção, é o cuidado, é o zelo que deve ter com todos, né? Todos devem ter essa atenção. A informação, né, Sara? Informar, assim, ensinar o seu filho, né? Ensinar aquela criança, aquele adolescente a sobre os seus cuidados, de que não deve tirar foto e enviar para ninguém. Se alguém pedir foto do seu corpo, não envia. Ou seja, então a informação é muito importante para a gente combater esse crime de pedofilia também, né? Sim. Estupro virtual está ficando muito frequente, a gente vê relatos de casos, né? As escolas mandam relatórios para nós, às vezes, com alguma questão de vazamento, né? Que a gente está falando de nudes, de fotos. E essas fotos geram um constrangimento para aquele adolescente, geram um transtorno psicológico, né? Afeta a família. Então, assim, são muitos danos que são causados por esse tipo de ação. Então, isso engloba toda a participação da família para conversar, dialogar, comunicar com aquele responsável e qualquer indício, né, que ele possa estar sendo exposto a essa situação, denunciar, para que possa ser avaliado, né, quem que é essa pessoa que está aliciando, quem é essa pessoa que está ali por trás dessa situação, para que ela possa ser responsabilizada. A prevenção, ela passa muito pela informação. E os conselhos, vocês têm palestras, vocês têm uma atuação nesse sentido de informar as famílias, as escolas e outros órgãos, outros setores da sociedade? Sim. Os maiores parceiros hoje são a escola, né? Sempre que convidados nós estamos presentes na comunidade escolar, reuniões de pais e mães, com os próprios alunos, né? Esse mês de maio são várias palestras em vários locais, as nossas ações também, né? Não só no mês de maio, mas no mês de maio, por conta de ser o mês de enfrentamento e a campanha de combate, acaba sendo mais visível. Mas sempre que for necessário, nós estamos à disposição para essas parcerias, né? Para exatamente levarmos informação de qualidade. E essa fala da Sara é muito importante porque a gente precisa, enquanto família, um diálogo muito aberto. Porque algo que a gente sempre vê, por serem muito imaturas, às vezes até o medo, né? Eu já atendi caso no conselho que aconteceu de criança muito pequena, 10 anos, por exemplo, né? Esse caso específico que eu atendi.
A menina começou a conversar com um adulto na internet, ele começou a pedir fotos dela, das fotos começaram vídeos sobre chantagem, de que mataria a família. E como? É uma criança e ela teve medo. Por quê? A pessoa que estava pedindo não tinha endereço, não sabia dados, e ameaçou que mataria a avó, que mataria a mãe. E aí, quando a gente tem esse canal aberto, essa troca com a criança, tem a possibilidade de ainda que naquele primeiro momento teve uma decisão errada de disponibilizar a foto, diante da ameaça, falar, oh, aconteceu isso e agora preciso resolver. Por quê? Acaba virando uma bola de neve, né? Já começou com um problema que é grave, mas isso, o abusador acaba usando disso, dali da vulnerabilidade peculiar, né, da condição da criança como pessoa em desenvolvimento, e ele vai aumentando cada vez mais o problema, ao ponto de a gente já ter crianças falando em tentativa de autoextermínio porque estavam sendo abusadas aí por questões até mesmo virtuais, né? Perpassa, porque às vezes a gente orienta muito sobre quem está perto, sobre quem a gente não conhece, mas esquece também dos cuidados, achando que dentro de casa as crianças estão protegidas. Mas, infelizmente, cada vez mais as pessoas têm perdido os filhos dentro da própria casa porque não sabem com que eles têm se envolvido virtualmente. A gente precisa preservar a identidade das crianças, a identidade das famílias. Mas eu acho interessante a gente relatar alguns casos aqui, até para servir de exemplo e dar de alerta. Vocês têm casos emblemáticos que a gente possa levar para as pessoas em casa e mostrar, olha, isso aqui está acontecendo em nossa cidade, então você também precisa estar alerta. Hoje mesmo, né, eu estive numa residência para verificar uma situação e houve todo um trâmite num plantão de abuso sexual por parte de padrasto, né, que a gente esqueceu de citar, mas é uma figura que realmente deve existir uma cautela por parte da companheira, né? Você coloca uma pessoa dentro da sua casa, logicamente, né? Você tem um relacionamento, mas é necessário você ter um cuidado, um zelo, porque esse tipo de abuso, às vezes a pessoa confia cegamente, deixa a criança sob responsabilidade, né, dessa pessoa, e aí pode acontecer esse tipo de abuso, né? Então, é recorrente a gente ver esse tipo de caso, né? Padrasto sendo um dos possíveis abusadores. Padrasto, mas também não tira também que chega pra gente também casos do pai, né, Sara? Pai é triste? É. Então, a família tem que ter o olhar atento. E acreditar, igual foi dito aqui por alguém, se eu não me engano, pela Kátia, acreditar no que a criança fala sempre. Que a criança não mente. Ela fala uma coisa, talvez ela não sabe externar exatamente o que aconteceu, mas só que a criança fala. A gente recebeu um caso lá no Sudoeste disso, assim, dessa, né, que envolveu o próprio pai, assim, está envolvendo, né, o próprio pai da criança, né? Então, e um menino, quer dizer, não é nem o perfil de ser uma menina, um menino. Então, assim, a família tem que ter o olhar atento e acreditar na criança, aí chegar até a gente, chegar até a polícia, e depois deixa que a polícia, deixa que a justiça investiga e prove se é verdade ou não. Mas se desconfiou, se chegou uma fala estranha, não, meu papai fez isso, meu titio fez isso, né, que geralmente chamam os padrastos de titio, né? Meu titio fez isso, está brincando assim comigo, ele fez isso, eu não... Foi estranho. Acredite e traga pra gente. Não tenta o quê? Teve um caso de uma família que a mãe achou que protegendo a criança era simplesmente não deixar mais o pai ver ela. Não. O pai é um sujeito, né? A criança tem... Assim, a lei garante que a criança tem direito ao convívio familiar. Então, o pai tem direito de ser pai. Não está sendo pai, né? Da maneira, né, que falou, mas tem direito. Então, o que o pai fez? Entrou na justiça para poder ter o direito, a visita. Aí que a mãe externou e veio fazer a denúncia. Que até então, depois de 3 meses, que ela chegou até a gente. Aí que a gente orientou ela, ela está fazendo o boletim de ocorrência e deu as orientações devidas a ela. Ou seja, né, não é a própria família tentar resolver, que foi o que foi dito em alguma fala aqui também, que muitas das vezes a família não quer externar aquele problema que aconteceu ali dentro da casa. Não, o que aconteceu aqui dentro de casa, vamos resolver aqui dentro de casa mesmo, vai ser entre a gente, não vai mais voltar a acontecer, não. Procurar. Para quê? Porque para poder servir exemplo para outras pessoas também. Renata, o que é preciso chamar a atenção aqui? Que a criança ela sempre é a vítima, ela nunca vai ser culpada. Então, essa é a importância de atentar à fala da criança e acreditar no que ela está falando. Porque ela sempre vai ser a vítima e muitas das vezes a criança não leva em consideração a fala da criança.
Por isso a importância do Conselho Tutelar atuar e encaminhar, talvez, para uma escola especializada e para a rede de atendimento. Dia 18 é o Dia Nacional de celebração da data, mas a programação do Conselho Tutelar ao longo do mês, o que vocês estão prevendo? Então, esse mês nós temos vários eventos, né? Alguém quer falar? Pode falar. Esse mês nós temos vários eventos, né? Vai começar, né, assim, né, o mês todo, né? A gente tem falado, a gente tem ido, igual a Kátia pontuou, em escolas, né, na nossa comunidade, falando, né, na nossa comunidade. Creio que todos os conselheiros fazem ações sociais, né, intratrabalhista, né, fora ali do conselho. Então, a gente tem ido, né, nas sociedades, né, nas associações de bairro, falar sobre o mês de Maio Laranja. Mas no sábado agora, né, gente, a gente vai ter um evento, né, com a prefeitura, o Conselho Tutelar, né, vai estar ali participando. No dia 18, o nosso conselho, vai ser um evento do Conselho Tutelar. A gente vai estar rodando pela nossa cidade toda. Vai ser um evento muito legal, que nunca foi feito, né, gente? Isso. A Kátia está aí 9 anos, não sei se já foi feito um movimento assim, sabe? A gente vai fazer uma mini carreata, a gente convida a quem quiser participar, né, dessa nossa carreata no domingo, dia 18, no dia que comemora mesmo. O Conselho Tutelar vai estar organizando, a gente teve um apoio aí da Câmara, né, da mesa diretora da Câmara, está apoiando esse evento. E na segunda-feira também, até agora, né, o que chegou de oficial para a gente, na segunda-feira também vai ter uma passeata também, saindo daqui da porta da Câmara, que o CMDCA está organizando. A partir de que horário? A gente, a partir das 9 horas da manhã. Né? Todos os eventos, né, gente? Vai ser a partir das 9, não é isso mesmo? Isso. A gente está falando muito do crime de violência sexual contra a criança e o adolescente que acontece dentro de casa, mas tem também a exploração sexual. Como que está o cenário disso aqui no município? Como combater esse outro crime que também tem relação? É muito importante a gente falar, porque a gente vem falando a todo momento, trazendo muito sobre a figura masculina, né? Sim. O pai, o padrasto, o avô, o tio. Só que, infelizmente, quando a gente se depara com um crime de exploração sexual, muitas das vezes é a mãe, é a avó, né? O que nos choca mais, porque normalmente a figura feminina a gente vê a proteção, né? Teve um caso específico que nós trabalhamos, que o pai trabalhava viajando e a mãe que exercia o cuidado com as crianças. Num dado momento que ele chegou de viagem, as crianças relataram para ele que a mãe estava fazendo foto das crianças para divulgar na internet para exploração sexual, né? A exploração sexual sempre envolve o cunho financeiro. E aí, foi um caso que nos chocou muito. O pai conseguiu garantir a guarda e levar as crianças para uma outra cidade para que a família dele pudesse cuidar quando de fato ficou comprovado. Então, é algo que a gente também precisa falar, né? Porque às vezes a sociedade consegue enxergar. Quem está próximo normalmente consegue enxergar. Uma família que às vezes não tem condição financeira para vida, para o padrão de vida que vive, né? Por quê? Recebendo presentes, às vezes pessoas diferentes entrando e saindo da casa, são coisas também que a gente precisa estar atento. Sim. E a exploração sexual é toda forma, né, de vantagem ou troca oferecida àquela criança ou adolescente. Então, geralmente, quando a pessoa quer, né, se aproveitar da vítima, ela procura oferecer alguma coisa em troca. Então, isso é preciso ficar alerta e atento a isso. E o abuso sexual e a exploração vão andar muitas das vezes juntos, né? Então, você tem que ter atenção. Então, para encerrar, vamos reforçar o endereço de vocês, a forma de contato, telefone, territorialidade de cada conselho? Vamos começar pelo senhor Josimar. Sim, o Conselho Tutelar Leste, ele fica no bairro Vitorino Braga, número 126. A referência é atrás da Praça Teotônio Vilela, que é uma praça muito antiga que todo mundo conhece. O telefone de contato é o 3690-7390 e o do plantão, que funciona de meio-dia às 14 e de 18 às 8 da manhã, é o 984-630980. E o plantão funciona todos os dias, praticamente 24 horas. Então, o Conselho Centro-Sudeste, ele atende, né, a região central de Juiz de Fora, atende também bairros como Marumbi, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, atende Olavo Costa, Furtado. Então, ele tem uma dimensão de bairros um pouco diversificada e ele vai ficar na Rio Branco, no prédio da Cesama, no primeiro andar. E aí, essa é a localidade dele. O telefone é o 3690-7533. Obrigada, Kátia. Agora é o seu. O Conselho Tutelar Norte atende do Barbosa Laje Jockey Clube, toda a Zona Norte para cima, né?
A gente fica ali em Benfica, Rua Inês Garcia, 357. Nosso telefone é o 3690-7166 e o nosso celular 98506-2939. Do ladinho do nosso Conselho Norte, nós temos o Conselho que é o Norte e Nordeste, que atende a parte de baixo, né? Do Barbosa à Laje, bairro Industrial para baixo, fica situado ali na rodoviária e atende ali também Mariano Procópio, Democrata, e aí precisando, Norte e Nordeste, nós estamos dividindo ali o território. Patrícia? A gente está, né, servindo a população, a sociedade, na região sul-oeste. Região sul, né, zona sul, e toda a parte da cidade alta, né? São Pedro, aquela parte ali todinha da cidade alta. A gente está atendendo, né? Atendimento assim, presencial. É que na Avenida Rio Branco, no prédio da Sesama ali, né? Avenida Rio Branco, número 1843, no prédio da Sesama, no primeiro andar. Telefone. Em horário comercial, 3690-7397, e no horário de plantão, que é de meio-dia às 2 e de 18 às 8 horas da manhã. Porque como a gente funciona 24 horas, então tem esse telefone, né, que não para, é 24 horas, que é o 98431, vou colar, tá, gente? 4793. Tá? Consegue falar 24 horas com o conselheiro tutelar. Joia, eu agradeço a todos vocês e reforçando que além desse número que eles passaram aqui, tem o Disque 100, que garante anonimato nessa denúncia. O Cidade em Pauta fica por aqui, a gente está sempre no ar aqui na JFTV, canal 35.1 e também no YouTube, o Câmara Municipal JF. Obrigada pela sua companhia, até mais.